Lidar com o luto não é fácil. Separar-se de um ente querido causa dores emocionais e até físicas. Seja qual for a causa da morte, a dor que ela traz consigo paralisa os mais próximos daquele que se foi. O mundo para, o chão desaparece debaixo dos pés. A vida perde a cor e o sentido. Como lidar com tantos sentimentos embaralhados? Tristeza, dores, choro, solidão, silêncio, depressão. Como retornar à vida? De que forma dar a ela um novo significado? Vou novamente ser feliz e voltar a sorrir sem culpa? O luto é uma realidade na vida de todos. Quem nunca passou por ele terá de enfrentá-lo mais cedo ou mais tarde. O importante é saber como lidar com essa fase da vida que chega sem avisar. O que a gente tem que entender é que o luto ele precisa ser vivenciado, né? Não sublimado. Né? Então existe uma cultura de que o luto, quando a gente perde uma pessoa, né, um ente querido, e que a gente tem que superar fazendo outras coisas ou não falando no assunto. E o luto ele precisa ser passado por esse processo, a gente tem que vivenciar o luto. Viver o luto permite sim que a pessoa sinta a depressão, mas o tempo de duração desse sintoma não pode durar mais que 1 ano em média. A psicóloga Isolde Coimbra explica que o luto tem fases e que cada fase deve ser vivida por inteiro por quem perdeu seu ente querido. O luto ele tem fases, né? Que é a fase da negação, onde a pessoa nega que aquele ente querido faleceu, né? Então, ou não aceita realmente. Tem a fase da raiva, onde ela vivencia realmente essa raiva, ela fica com raiva de quem foi, fica com raiva do Ser Supremo, né, de Deus, fica com raiva das pessoas. Tem a fase da barganha, onde ela vai vivenciar um processo mais interno. E essa fase é uma fase mais internalizada mesmo, porque ela fica barganhando, assim, se eu melhorar nisso, se acontecer isso, né, então eu vou fazer isso para essa fase passar. Tem a fase, né, da depressão em si, né? E quando ela passa por essas fases, ela pode chegar na última fase, que é a fase da aceitação. Nem todas as pessoas elas passam por esse processo de luto nessa forma sequencial. Umas vivenciam uma etapa, outra não. Tem fases que ela volta na negação, né? Então, o luto ele é um processo que precisa ser vivenciado, não sublimado. Ela atenta para o fato de que a depressão que chega com o luto não é uma doença, mas pode se tornar se a pessoa não conseguir superar essa fase. A psicóloga ainda ressalta para o fato de que muitas vezes as pessoas chegam até para tratar sintomas emocionais que vieram à tona após um luto que não foi vivido por completo. O luto complicado ele vem com sintomas psicossomáticos, ele vem com algumas patologias, né, como depressão, como pânico, alguns sintomas físicos, como taquicardia, fraqueza, desânimo, né, por conta da tristeza e tudo aquilo que ele tem passado. Em nossas lembranças, podemos homenagear os entes queridos, encontrar gratidão pelo tempo desfrutado juntos. Enfim, uma saudade que não encerra o luto, mas o transforma numa compreensão superior, quando a falta encontra a paz. Em uma sociedade que ainda sente as consequências da pandemia de Covid-19, o mundo passa por adaptações e com o universo da moda não seria diferente. Afinal, a preocupação com o consumo consciente é pauta frequente no mundo fashion. Com isso, o conceito de armário cápsula não poderia ser mais atual. O guarda-roupa cápsula deve ser básico, conciso, funcional e versátil, contemplando peças atemporais além dos modismos e das tendências passageiras.
O armário cápsula, ele é um conceito, na verdade, bem antigo, bastante utilizado na Europa, porém aqui no Brasil nós não temos muito a cultura de fazer uso do armário cápsula. O armário cápsula, como o próprio nome já diz, cápsula, ele é um armário com pouquíssimas roupas, acessórios e calçados. Então, ele é composto entre 35 e 55 peças, o que daria aí duas portas, ou eu diria uma arara, né, com roupas. Não há uma fórmula para criar um guarda-roupa cápsula. O ideal é que as peças estejam de acordo com as suas necessidades e estilo de vida. A combinação de cores e o clima da cidade que você vive deve ser levado em consideração na hora de montar o guarda-roupa. E, inclusive, dentro do armário cápsula, a gente pode ter uma única peça que a gente chama de statement, que são aquelas peças da moda, peças diferentes, bem coloridas ou com um corte diferente, para dar aquele tchan no look, para quando a gente quer uma proposta diferente. Mas, basicamente, o armário cápsula é você ter um número reduzido de peças que se combinem entre si e que dão facilidade, praticidade no uso das roupas. É meio que até um pensamento ecológico, que menos é mais. Em uma sociedade que ainda sente as consequências da pandemia da Covid-19, o mundo passa por adaptações. E com o universo da moda não seria diferente. A mudança para um estilo de vida mais minimalista certamente é gradativa. No entanto, estimular o desapego de peças que você não usa mais e o questionamento acerca da moda consciente é um bom começo para a modificação em que o guarda-roupa cápsula possa fazer parte. E isso serve tanto para as mulheres como para os homens. O armário cápsula, ele é muito utilizado pelas mulheres, né, que querem ter um estilo de vida mais enxuto, mais prático e diferente. Porém, os homens também podem fazer uso do armário cápsula na verdade, eu acho até que inconsciente muitos aí já fazem, né? Que tem menos calça, menos camisas, menos sapatos do que um armário feminino. Então, o homem pode fazer uso para também compor uma imagem mais clean, mais prática. Eu acho bem legal. A artista plástica cuiabana Rita Duarte lançou a exposição virtual Renascimento. A atividade integra o programa A Importância da Cultura nos 50 anos da UFMT, promovida pela coordenação. A exposição será disponibilizada através da plataforma virtual Cultura e Vivência. A artista plástica cuiabana Rita Duarte iniciou sua formação acadêmica na Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E no quadro Perfil de hoje, você conhece mais sobre a história dessa artista. Ela descobriu o talento para a arte ainda na infância e hoje é uma artista de referência nacional e internacional. É claro que eu estou falando da Rita Duarte, que hoje é nossa convidada aqui no quadro Perfil do programa Papo com Ela. Rita, muito obrigado por aceitar o nosso convite. É uma honra e uma satisfação entrevistar você, conversar contigo. E Rita, vamos começar falando um pouquinho da tua história com a arte, né? Desde a infância aí você já mostrou que tinha talento. Sim, já desde criança eu tinha já uma tendência à pintura, ao desenho, né? Existia já uma sensação de que eu iria fazer algo nesse sentido. Passado o tempo, essa situação ela foi concretizada pela ida ao Rio de Janeiro, né? A minha irmã passou no vestibular e o meu pai só deixou ela ir se eu fosse acompanhada da irmã, né? E nós fomos para o Rio e lá prestei o vestibular para licenciatura em educação artística e começou aí a minha história. Passado 2 anos, eu prestei uma prova, abri uma vaga para o UFRJ, né, na Escola de Belas Artes, e tinha uma vaga, eu consegui
essa vaga, né? Prestei uma prova, fiz uma prova e consegui. E aí, todo o aprendizado da Universidade Federal, né? Uma experiência riquíssima, aprendendo técnicas, sobretudo de forma no ateliê, com a mão na massa, né? E todo esse aprendizado acadêmico. Eu vivi 18 anos no Rio, então são muitos anos de experiências e vivências, né? De uma vida muito dura, porque, por exemplo, teve fases que eu não... Eu ia entregar a tela para o cliente de ônibus, aí eu descia uma quadra antes para o cliente não me ver chegando de ônibus. Olha, e tudo isso eu já vivi na minha vida. Então, eu fiz várias exposições no Rio, no IAB, no Instituto Federal de Arquitetura, fiz exposição essa na Caixa Econômica, eu fiz um trabalho para a Regina Casé, naquele programa que ela tinha, e exposições em shopping, exposições em restaurante, toda essa experiência aí de quem está começando e querendo mostrar o seu trabalho, eu vivi toda essa experiência, né? E isso a gente vai adquirindo muita experiência, Júlia, não só do ponto de vista profissional, mas emocional. Você vai criando uma... como que fala, uma resistência a qualquer baque, né? E Rita, você ficou um período aí de quase 14 anos sem expor. Como que foi? Conta pra gente por quê. O que aconteceu nesse período? Nesse período, nesse período foram uma intensidade, né, de produção artística, atendendo essa demanda daqui dos clientes, dos arquitetos, que eu trabalho em parceria sempre, e eu não sentia essa necessidade da exposição. Primeiro que eu não tinha tempo, isso não me tocava o coração ainda. Eu acho que estava naquele, sabe, naquele gás muito grande, né, de produzir, enfim. E também, nesse período, existia também a minha família, né, que eu fiquei muito tempo fora, aí voltei, né, meus pais, os meus irmãos, né, a nossa casa que a gente morava, enfim, todo um contexto que eu não sentia necessidade de fazer uma exposição. E Rita, atualmente, né, agora em outubro, você tem uma exposição aí na UFMT, uma exposição virtual. Você já chegou a fazer esse tipo de exposição antes, modo online? A sensação é mais leve, porque as telas não estarão penduradas na parede, né? Então, a sensação que você tem é que você não está tão exposta. É engraçado isso, né? Porque o artista vive esse dilema da exposição, né? Porque a obra é a extensão do artista, ou do que ele pensa, da vida, do conceito, enfim. Então, a minha experiência com a plataforma digital foi de uma leveza muito grande. Chegamos ao fim de mais uma edição do Papo com Ela e hoje a gente falou aqui sobre doação de órgãos, tanto para salvar vidas, como doação de corpos, para que profissionais da área de saúde tenham condições de ter aulas mais aprofundadas em anatomia. Isso faz a diferença na formação do profissional que vai atender você que está aí em casa. É por isso que a UFMT lançou um projeto chamado Legado Eterno. Então fica aí essa informação ou essas informações para que você possa refletir a respeito de ser um doador de órgão ou doar o seu corpo para os estudos acadêmicos. Lembrando que o Papo com Ela vai ao ar todo domingo às 10 da noite. Nosso horário alternativo é quinta-feira, 1 da tarde. Você pode participar com a gente dizendo aquilo que você gostaria de assistir aqui no nosso programa. Para isso, você pode mandar mensagem para a gente
tanto no Instagram, no @papo com ela, como no nosso e-mail, papocomela@gmail.com. Tenham todos uma excelente semana e a gente volta na semana que vem trazendo informação fresquinha para você. Até lá!